dia, classe! Se vocês estão vendo esse vídeo, isso significa que essa aqui é a videoaula número 4. E nós vamos começar falando sobre álgebra, expressões algébricas. Álgebra significa reunir, é uma palavra que vem do árabe. E eu incentivo vocês a fazer a leitura do início dessa unidade, que é na página 96. Voltando então para cá, expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Nossa, ficou difícil de entender, né? Vamos pensar nas expressões numéricas. Lembra que a gente tinha parênteses, colchetes, chaves? Expressões algébricas é nesse mesmo conceito, só que a gente vai incluir letras. E o que vão ser essas letras? Essas letras vão ser variáveis, valores que podem variar, certo? E o que mais que a gente vai encontrar? Ixi, agora que eu já esqueci o que eu ia falar. E o que vão ser essas letras? As letras vão ser as variáveis. São valores que podem ser alterados. Então vamos fazer agora o exercício 1 da página 98 para ver como é que a gente usa essa questão de expressão algébrica. O exercício fala assim, que Vitor pegou uma caixa de palitos com 100 unidades e organizou-os formando triângulos. O primeiro triângulo, ele usou, né, claro, 3 palitos. Ou melhor, o primeiro termo, né, a primeira vez que ele fez. O primeiro termo tem 3 palitos. No segundo, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Então, o segundo termo, página 98, viu, galera? E no terceiro, 7 palitos. No item A, ele começa perguntando: quantos palitos devem ser usados na construção do próximo termo dessa sequência? Ou seja, no quarto termo. Eu vou construir, né, porque eu sou esperta, vou fazer igual os outros. Opa, no terceiro era assim, então o quarto vai colocar mais um aqui. Então agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palitos. No item B, ele fala, complete a tabela. Bom, para completar a tabela, ele está pedindo a quantidade de palitos em cada termo. No primeiro termo eu já tinha contado, 3. Então, debaixo do primeiro, né, já tem o número 3 ali. Aqui na tabela está termo e aqui está número de palitos. Eu vou só escrever palitos. No segundo termo eu também contei e deu 5. No terceiro termo eu contei e deu 9. Mentira, deu 7. Agora sim, no quarto termo, 9. E quanto vai ter no quinto termo, que ele ainda deixa aqui pra gente? Vocês estão vendo que aqui embaixo tem uma sequência de números ímpares? Então, no quinto termo vai ser 11, certo? 3, 5, 7, 9, 11. No sexto, 13. No sétimo, 15. E assim por diante. Quantos palitos são acrescentados a cada termo? Bom, a cada termo, daqui para cá, eu acrescentei mais 2 palitos. Daqui para cá, mais 2 palitos. Daqui, mais 2 palitos. Ou seja, quantos estão sendo acrescentados? 2 palitos. Então, o item B é aqui a tabela. E o item C, 2 palitos. No item D, na letra D, ele fala, quantos palitos serão utilizados na construção do 10º termo? Explique seu raciocínio. O meu raciocínio é o seguinte, no quinto termo eu tenho 11 palitos. Para chegar do quinto termo até o 10º termo, eu tenho que andar 5 vezes, né? 5, 6, 6, 7, 7, 8. Eu vou ter 5 termos até chegar no 10º termo. Então eu pego 5 e faço vezes 2, que é o que aumenta de interação para interação, de termo para termo. 5 vezes 2, 10. 10 mais 11, né? Porque eu tenho que lembrar das interações anteriores. 10 mais 11, 21 palitos. Agora a gente vai começar a ver a questão da letra. No item E, ele fala, chamando de N a ordem do termo, ou seja, em vez de eu colocar primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, eu vou falar do N termo. Eu vou chamar esse número aqui de N, que é um valor que pode variar, certo? A gente viu que ele variava. Quando era o primeiro termo, tinha 3 palitos. Quando era o segundo, 5. Então, esses valores aqui, que estavam variando, e esses daqui dependiam dos valores de cima. Então, ele vai chamar N da ordem do termo, nessa sequência. Escreva uma expressão algébrica
para representar a quantidade de palitos utilizada para o enésimo termo da sequência. Bom, quando era aqui o número 1, ele dava o próximo número ímpar. Então, quando eu tinha 1, ele me dava o próximo número ímpar, que era 2 vezes o 1, né? Mais 1. No meu primeiro termo, ele me deu o número que era ímpar depois do 1. No meu segundo termo, ele me deu o número que era ímpar depois do 3. E assim vai acontecendo sucessivamente. Então, no meu primeiro, né, 1, né, ele me dava o número 3. Ou seja, entrava o número 1 e eu conseguia o número 3 de palitos. Na minha segunda interação, eu conseguia 5 palitos. Na minha terceira, eu conseguia 7 palitos. Qual que é a relação que existe entre o 3 e o 7? Bom, vamos parar para pensar. 3, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, 7. Vamos escrever. 2 vezes 3 mais 1 é 7. E aqui? 2 vezes 2 mais 1 é 5? 2 vezes 2 mais 1, vamos ver se é 5. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, opa, é 5. E aqui no primeiro? 2 vezes o meu primeiro termo, que era 1, mais 1 da fórmula que eu estou criando, é 3. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Vocês repararam que a gente está criando uma regrinha para descobrir esses números? Por exemplo, se eu fizer 2 vezes a minha quarta interação, 4. 2 vezes 4. Mais 1. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Que é a quantidade de palitos quando eu tenho aqui o quarto termo. Então tá dando certo, né? Eu estou sempre fazendo 2 vezes esse número, o número do termo, mais 1, que dá o resultado da quantidade de palitos. Então a minha fórmula, né, a minha expressão algébrica vai ser 2 vezes n. Por que n? Porque era a letra que ele queria que a gente representasse o termo. 2 vezes n mais 1. Só isso. Ou seja, é sempre o próximo número ímpar, né? Próximo número ímpar depois do 3, ó, 5. Próximo número ímpar depois do 1, 3. Próximo número ímpar, 5. O próximo número ímpar, 7. E 2n mais 1 vai dar sempre um número ímpar. Por quê? Porque tem esse mais 1 aqui. Se não tivesse mais 1, seria um número par, que está multiplicando por 2. Item F. A sequência formada por Victor é recursiva? Explique a sua resposta. O que ele quer dizer com esse recursiva? Vamos pensar na palavra recursiva. Recursiva vem de recurso. Ou seja, ela utiliza os números anteriores para formar os novos números. Tem esse recurso, né? Ela recorre a esses números? Sim. Então é uma sequência recursiva. Sim, ela recorre, porque 5, opa, dependeu do 3 aqui, que eu somei 2. O 7 dependeu do 5 aqui. Então ela está sendo recursiva, ela está recorrendo a números anteriores a essa sequência. Então, esse aqui é o item E, né? Que a gente chegou aqui na fórmula. E o item F, sim, porque ela usa 2 termos anteriores para definir os posteriores. Certo? Esse daí foi o primeiro exercício sobre expressões algébricas. Para explicar melhor o que é uma expressão algébrica, né? Uma expressão que vai ter número, que vai ter operação e vai envolver também letras, que esse aqui é o exemplo que eu quis trazer. Eu vou fazer mais exemplos aqui na lousa e de como a gente chega nessas expressões algébricas. Certo? Segura aí que eu vou apagar. Essa é a segunda parte, viu, Lucas? Vai ter que cortar o final da outra porque eu não vou fazer mais exemplos. Eu falei de exemplos e não rolam mais exemplos. Então, pessoal, como nós vimos, dá pra gente construir uma expressão algébrica a partir de uma sequência numérica, que a gente vai descobrir a relação de um termo com o próximo, ou de um termo com o anterior.
Outro jeito de resolver, de descobrir uma expressão algébrica é através de uma sentença matemática, de uma frase. Aqui eu tenho dois exemplos. O triplo de um número e a metade de um número. Ele não fala que número é esse. Então eu vou chamar esse número, vou representar esse número por uma letra, x. O triplo de um número é 3 vezes x. 3 vezes x, que eu também posso escrever como 3x direto, não preciso colocar bolinha de vezes. E na de baixo, metade de um número. Metade de 4 é 4 dividido por 2, que é 2. Metade de 6 é 6 dividido por 2, que é 3. Metade de 10 é 10 dividido por 2, que é 5. Metade de um número vai ser esse número, que eu vou chamar de x, dividido por 2. Então, metade de um número é x sobre 2. Agora, sobre termos de uma expressão algébrica. Quais são os termos de uma expressão algébrica? A gente tem dois termos. Um que é a parte literal e outro que é o coeficiente numérico. Nossa, foi muita informação. Vamos ver nesse exemplo. Vamos ver agora nesses dois exemplos. Eu tenho 4x mais 5, quer dizer que é 4 vezes um número que eu desconheço, que é um número que pode variar, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Então, 4 vezes x mais 5. O 4x, ele tem uma parte que é literal de letra, certo? Tem uma parte literal e tem uma parte numérica, que é o 4. Então, o 4, que é a parte numérica, a gente chama de coeficiente numérico. E o 5, e o x, parte literal, porque é a parte que tem a letra. O mais 5 aqui, reparem que como a gente está falando de números, né, racionais, então tem positivos e tem números negativos. O mais 5 aqui, ele também é um coeficiente numérico. Então, quando tiver o número, é coeficiente numérico. Quando tiver a letra, é a parte literal. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho menos 3y e eu tenho y sobre 4. Quais são os coeficientes numéricos? A gente tem o menos 3 e tem 1 sobre 4, certo? Porque y sobre 4 é a mesma coisa que y vezes 1 sobre 4. 1 sobre 4. 1 sobre 4. Quais são as partes literais? A parte literal do primeiro termo é y. Então a gente tem uma primeira parte literal, que não é menos y, viu galera? É y. E qual que é a outra parte literal? Y também. Então aqui a parte literal é somente y, certo? Agora a gente vai ver termos semelhantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente tem dois termos, né, esses conjugadinhos aqui a gente chama de termos. Esses termos que tiverem a mesma parte literal, aqui eu tenho y e aqui eu tenho y, então eles são termos semelhantes. E esses termos semelhantes a gente pode juntá-los. Eu vou escrever direitinho aqui e vou explicar melhor também. Fiquem aí. Agora que nós já vimos os termos de uma expressão algébrica, que é a parte literal e o coeficiente numérico, a gente consegue fazer a simplificação das expressões algébricas. Então, relembrando, para que haja uma simplificação de expressões algébricas, os termos que apresentam a mesma parte literal, para que haja uma simplificação de expressões algébricas, a gente tem que ter termos que apresentam a mesma parte literal, que são os termos semelhantes. Então, grava essa palavra aí. Simplificação de expressões algébricas só funciona com os termos que são semelhantes. Termos que são semelhantes. Ou seja, coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. A gente vai ver uns exemplos para explicar melhor o que é tudo isso. Bora lá. 4x mais 3x. Os dois têm a mesma parte literal, que é x. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então eu posso simplificar, eu posso juntar o 4x mais o 3x. Juntar como? Por uma adição. 4 mais 3,
7x. Próximo. Y mais Y mais Y mais Y. Aqui tem dois jeitos de pensar. Primeiro jeito, qual que é a parte literal de todos? Y. Então eu posso juntar esses quatro. Posso pensar em juntar de duas formas. Da primeira forma, qual é o coeficiente numérico que aparece nesse segundo exemplo? 1. Porque aqui eu tenho, ele não aparece, mas eu tenho 1 vezes o Y, 1 vezes o Y, 1 vezes o Y e 1 vezes Y. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, 4y. Esse é o primeiro jeito de pensar. O segundo jeito é só pensar assim, quantos y aparecem aqui sendo somados? 4. Então, 4 vezes y. Então, 4y. Não precisa colocar a bolinha de vezes. Terceiro exemplo. 3a mais 5 mais 2a mais 2. Quais têm a parte literal igual? Quais são termos semelhantes? O 3a com 2a são termos semelhantes, porque a parte literal é a mesma. Então, estes dois termos eu vou somar. 3 mais 2, 5. 5a. Então, eu vou ter 5a. E a parte numérica, o coeficiente numérico, eu posso juntar? Posso somar? Posso também, sem problema. Então, 5 mais 2 mais 7. Quarto exemplo envolve fração. Então, é bom para a gente relembrar o conceito de fração. Eu tenho aqui x sobre 2 mais 2x. A gente pode fazer por MMC ou por frações equivalentes. Né? Fração equivalente, eu explicava, quando não tem nada aqui embaixo, é o número 1. Então, eu vou multiplicar tanto essa fração quanto essa pelos denominadores que estão embaixo da outra fração. Vamos lá de novo. Eu vou multiplicar essa primeira fração por 1 em cima e por 1 embaixo. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Não vai mudar nada, vai ser ainda x sobre 2. Mais, copio o sinal, né? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. Agora eu posso somar, porque o denominador, que é 2, é o mesmo. E a parte literal, que é x, é a mesma, o que significa que são termos semelhantes. Então, isso aqui vai ser igual, denominador 2, quando não tem nada aqui é o número 1, né? 1x mais 4x, 5x. Porque aqui eu só tinha 1x, né? E aqui eu tenho 4x. Então, 1 mais 4, 5x. 5x. Acho que não foi tão difícil, né? Eu acho que agora vocês conseguiriam fazer os exercícios da próxima página, que fala sobre simplificação de expressões algébricas, fala sobre essa ideia de coeficiente, de parte literal. E voltando na página anterior, ele traz várias sequências que vocês têm que determinar se elas são recursivas ou não. Então vamos lembrar que recursiva é aquela que, para existir o próximo termo, tem que depender dos termos anteriores. Tem que existir uma relação entre o próximo termo e o termo anterior. Por exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7, 9. Qual a relação do 1 com 3? Qual a relação do 3 com 5? Existe uma regrinha? Se existe, e eu consigo determinar o próximo termo a partir do termo anterior, então ela é recursiva. Se não existe uma regra, então ela não é recursiva. Outro exemplo, 1. Esse aqui, na verdade, é até um exercício da apostila. Como que eu vou determinar o próximo número? Bom, daqui pra cá, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Vocês acham que não, mas aconteceu. Para determinar o próximo número, está sendo sempre 1. Então, eu estou sempre multiplicando por 1. Multiplicando por 1. Multiplicando por 1. Então, o meu enésimo termo, lá na frente, vai ser n vezes 1. N vezes 1 é o próprio n. Então, acontece alguma coisa. Então, ela depende do termo anterior? Depende, que é 1, para eu determinar uma regra, para eu determinar a expressão algébrica. Voltando aqui nesse primeiro exemplo que eu tinha falado, pensando numa regra, vocês vão pensar naquela regrinha do exercício anterior, dos palitos, né? Que o Vitor tinha 100 palitos, que eram números ímpares também. Mas o 3, ele está vindo do número 1, vamos pensar assim que 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tá certo. Mas 2 vezes o
3 mais 1 não dá 5. E 2 vezes o 5, que é 10, mais 1, não dá 7. Tá vendo que não é recursiva? O próximo número não depende do 5. Aqui deu certo, mas o 3 não funcionou. Então essa sequência aqui não é recursiva. Não é. E essa aqui, certo? Então para verificar se ela é recursiva, tem que ver se a cada 2 termos dela existe essa relação entre o termo anterior. Eu espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer dúvida, anota o tempo do vídeo. A gente vai se falando por videoconferência. Bons estudos!